mais um Conversa Paralela, seu podcast semanal da Brasil Paralelo, 2 vezes por semana, seu podcast favorito da Brasil Paralelo, não tenho dúvida disso. Mais uma vez estou aqui com meu amigo querido Arthur Morrison, todo trabalhado no xadrez Olha hoje. só. Arrasamos. Muito não bom. estamos combinando Não hoje. estamos combinando. Tá hoje péssima essa combinação. Completamente errado. Mengão. Mas você está combinando com um dos nossos convidados. Estou combinando com os nossos convidados. Sim. Hoje já foi uma... Mancomunado. Isso, exatamente. Eu tô aqui ao lado do professor de português, é complicado, né? Ainda mais ao lado de quem estaremos aqui hoje, de quem estamos aqui hoje, né? Exato, tem até que tomar cuidado, porque é um povo muito sábio, que já leu muito. Estamos aqui hoje com ninguém menos que Pedro Almeida, editor. Que ele é humilde, ele tem um currículo muito grande. Ele falou, coloca editor, tá ótimo. Editor. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Uma alegria recebê-lo, viu? Um prazer estar aqui com vocês e falando aqui, um prestígio falar com essa audiência. Prazer todo nosso. E estamos também com Laudelino Lima, que também humildemente pediu para ser descrito como escritor. Simplesmente. Bem-vindo, Laudelino. Obrigado pelo convite. Humildão, né? Tem que ser Essa humilde. galera aí. Humildão. Papai e mamãe Cara, ensinou até a ser astronauta humilde. já foi, Já. Humildão. Ai, quero dizer que tô adorando as aventuras de Hal Cox. Você Mr. está Fett. lendo o Estou livro. lendo. Olha. Do Smoke. Do Estou Smoke. vendo o que tá acontecendo ali com os hackers que estão entrando no submundo hacker, inclusive. Tá aqui o livro, né? Tá aqui. Submundo coisa boa. Hacker. Deixa eu mostrar aqui deixa, pro deixa pessoal. o Arthur mostrar aqui pro pessoal. Pessoal aí de casa, Submundo Hacker. Aham. Eu tô ali mais ou menos Cheio na de- página já, ó, 120, por aí. Isso é bem coisa de leitor voraz, isso aqui. ó. Aham. Isso aí é cada ponto onde a gente pode ter algum debate cultural ou alguma coisa que seja valorosa, frutífera dentro da história. Você já tá na página 100 e pouco, você já percebeu. Já deu pra pegar, já. Tá. Fala sobre o submundo da política, da feiura, Isso, dos Brasil. Hackers da contra internet políticos e traficantes. e traficantes e do nada. Muito legal. Não vou dar spoiler pro pessoal, mas muito bacana. Obrigado. Você ia mostrar. Ah, é porque o. É assim, essa é a versão sem marcadores. Uma versão... Deixa o Arthur mostrar a versão limpa. Aqui, ó, galera. Então, ó. O livro, quando chega mais limpinho. Essa é a versão não hackeada. Essa é a que você encontra assim, na livraria, entendeu? Exatamente. Pessoal, nós estamos aqui para falar hoje sobre mercado editorial e Perfeito. tudo que envolve ali o mercado editorial. E aí, começo te perguntando, Pedro, você que é editor, a gente sempre ouve falar que as livrarias estão falindo, as editoras estão falindo, esse mundo de leitura está perdendo espaço para a internet. Tá mesmo? Então, esse é um movimento, né, assim, parece que a imprensa vive de notícia negativa. É né? confabulário. E sempre é assim, de notícia negativa. Então, você vê empresas fechando, mas você vê abrindo. Então, o que acontece? Se o mercado está tão ruim assim, por que continuam abrindo editoras, abrindo livrarias? Então, a gente vive movimentos de mercado em toda a economia, em que essas coisas acontecem. Mas se você observar o tempo todo, quem acompanha o mercado editorial, vê notícias tanto de quebra como de aberturas. Então, nós tivemos agora um problema mais recente com empresas, porque, na verdade, foi um problema assim, mundial. Em algum momento, nos anos 2000, acreditou-se que o grande negócio do mercado de livrarias era abrir grandes livrarias, grandes megastores. No Brasil, houve uma disputa que quem é um pouco mais velho vai lembrar de Siciliano, né? Sim, Havia sim, Siciliano e Saraiva. Era Saraiva, Nossa! verdade. Caramba, eu tinha varrido o siciliano da minha Pois é. memória. Aí a Saraiva vai e adquire a Siciliano, mas aconteceram outros antes, como a La Selva, que era de aeroporto, que adquiriram as livrarias Globo. E aí ela se endividou, La Selva se endividou com as livrarias Globo, que eram do sul do país, né? Não era editora Globo, não tem A nada a ver. cultura já é mais recente, livraria Cultura. A cultura existia, mas quando a Saraiva adquire a Siciliano e começa a abrir mais megastores cada vez maiores, a cultura entra na mesma disputa. De quem, assim, eu vou ser leviano aqui, assim, quem vai abrir a próxima grande e megastore? E foram disputando. E livro não sustenta uma livraria gigante. Esses espaços culturais gigantescos, que custam caro, IPTU caro, shopping, né, com grandes aluguéis, Fortuna. não consegue se pagar com um livro.
E eles demoraram vários anos nessa disputa de quem era a grande, maior livraria. Tanto que, por exemplo, a Saraiva vendia videogame, vendia um monte de coisa de informática e tal, que não só nessa pegada de livro. Tinha muito material de papelarias e tal. Todas elas partiram para isso, mas ainda assim não dá para competir com uma loja pequena de videogame ou de telefonia, que também vendia, e usava um espaço de 30 metros. E a Saraiva e Cultura, 1.000, 1.200, cada hora disputando quem tinha a maior loja e a loja menos rentável. E aí o mercado cobra seu preço. Né? E elas foram quebrando praticamente simultaneamente, né? Lojas e fechando, e hoje as duas estão em recuperação judicial. E o que aconteceu nesse período? Né? Várias outras livrarias menores foram ocupando os espaços dessas livrarias nos shoppings pelo Brasil. A Leitura foi uma delas, que saiu de 50, 60 lojas e hoje tem mais de 120 lojas. Então, assim, foram ocupando esses espaços com lojas menores. E mesmo essas grandes redes, principalmente a Saraiva, as lojas que ela manteve, né, pelos estados, são lojas menores, reduzidas. Agora mesmo, a própria Livraria da Vila, que continuou abrindo lojas, até lojas antigas dela, ela reduziu o tamanho. Ou seja, percebeu que a livraria precisava de lojas menores para poder se sustentar. Sim. Então não é que o mercado tá quebrando, só tava com a estratégia errada, né? Porque vende também muito pela internet, né? Aquele tal do fenômeno da cauda longa, né? Que o pessoal do marketing digital fala. E Laudelino, eu queria só aproveitar pra gente começar a entrar nesse lance do mercado editorial, pra gente saber como é que funciona. Eu queria entender como é que funciona o mercado editorial no Brasil, porque tem aquela máxima, né? De que pra você ser gente, você precisa fazer um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Escrever um livro, e meu pai ainda falava que tinha que ter um carro conversível vermelho. Mas o teu pai já tava no outro patamar. Outro nível, né? Eu ainda tô no filho, na árvore, no livro, entendeu? Já fiz uma filha, já plantei a árvore, agora ainda não escrevi o livro, né? Como é que funciona o lance do livro, assim? Qualquer uma pessoa que é escritora voraz, ela é fácil hoje em dia de publicar um livro no Brasil, por exemplo? Como é que funciona? Vamos pelo ponto de vista do autor, tá? Da pessoa que está produzindo uma obra para tentar inserir no mercado literário. São momentos diferentes. Uma coisa é você escrever um livro, outra coisa é publicar, tá? E escrever o livro, se a gente pegar só esse corte de escrever o livro, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é analisar se aquilo é algo que está sobrando dele, algo que está assim, borbulhando e saindo dele, que vai virar uma obra, ou se é vaidade. Que tem muito disso, né? Eu quero escrever um livro porque eu quero o holofote, né? Eu quero dar autógrafos, eu quero que as pessoas me reconheçam na rua, né? Então o cara fica com essa palhaçada e acaba produzindo obras ruins, né? E às vezes são pessoas que têm até espaço para publicar. Então o ideal é que a pessoa ela transborde isso dela, ou seja, que você dê o que você tem, porque é impossível alguém dar o que não tem, né? Então produzir um livro, escrever um livro, o Pedro é editor, ele sabe o problema que é quando ele encontra um autor desorganizado, bagunçado, que não cumpre prazo, que a coisa que ele prometeu não está bem escrita. Então, eu acho que a pessoa tem que fazer primeiro essa revisão, essa autoconsciência de que realmente eu tenho algo a contribuir para a literatura. Eu já naveguei pela literatura para saber o que já foi feito. Qual é o status questiones dessa área que eu tô querendo escrever? Sei lá, fantasia, é ficção. Eu costumo usar como exemplo o cara que quer virar músico, quer ter a bandinha dele, né? Mas ele se recusa a escutar MPB, rock, heavy, clássico. Ele acha que ele vai desenvolver um gênero próprio, que ele não precisa. Ou seja, ele vai fazer uma palhaçada e vai achar que aquilo é magnífico. E tem gente que ainda exige um aplauso, né? Não, como assim você não gostou da minha música? Então, é um negócio muito feio. Então, quando eu dou dica para novos escritores que vêm e me perguntam, tem alguns até que, olha, dá uma olhada nesse meu texto aqui. Aí você olha e fala assim, filho, olha só, você está tentando fazer algo erudito. Fazer algo erudito, como eu disse antes, tem que transbordar de você. Exige que você seja erudito. Você precisa dar o que você tem. Então, o cara tá escrevendo Mesóclise, fingindo o seu Temer ali. Tira a vaidade. Achando que tá escrevendo alguma coisa, né? Tira a vaidade e tenta contar uma boa história. O maior exemplo que eu dou, Hemingway escreveu O Velho e o Mar.
ganhou o Pulitzer, ganhou o Nobel, ganhou tudo que podia ganhar. Uma história super simples, pequeno, um livro de 100 e poucas páginas, que não tem nada de erudito, mas tem um clássico universal ali, dentro daquela simplicidade. Isso é lindo, isso é bonito. Você encontrar o clássico, você encontrar aquilo que é valoroso, tem uma mensagem dentro de uma simplicidade que atinge o homem comum. O homem comum consegue ler aquela obra. Não adianta eu dar para ele A Montanha Mágica, que é complexo, um negócio super complicado. Aí o cara lê e fala, eu queria escrever A Montanha Mágica. Ele vai tomar um tombo mágico, né? Vai cair lá de cima da montanha sem paraquedas. Thomas né? Mann chora. A mãe dele era brasileira, sabia? Não O Thomas mesmo? Mann. Gente, que brasileira. babados, fofocas literárias Aquele aqui. DNA lá, DNA saiu da onde? É brasileiro, né? Eu descobri esses dias, fazendo uma pesquisa de uma série francesa, muito interessante, que é uma série... Vou nem falar o nome aqui, porque eu vou publicar essa série em breve. Que era assim, eram filósofos franceses do início do século passado, escrevendo biografias sobre filósofos do passado, né? E um deles que está nessa série é o irmão do Thomas Mann. E eu não sabia que ele tinha irmão, que era escritor, que era tão importante quanto, né? Que hoje está bem esquecido, não me lembro o primeiro nome dele, mas também tinha uma família de escritores, né? Olha, que Sim, legal. sim, sim, sim. Impressionante. E o livro do irmão dele, eu acho que é sobre São Paulo. Tá lá pertinho. Acho que o livro dele é sobre São Paulo, porque assim, tem Montaigne, tem... Bom, é uma dezena, uma série muito interessante francesa que ficou meio perdida no tempo, né? E foi uma curiosidade aí que eu fui De ler um Thomas pouco Mann, né? Resgatada Thomas por sobre você. esse irmão dele. Cava cada autor, vocês não fazem que ideia. legal, isso é um a gente baita mérito, conversa, né? ele fala, você conhece o autor tal? Eu falei, já ouvi falar tal. Aí ele vai e conta, cada coisa magnífica, eu não sei legal. como é que ele consegue. Ô, Pedro, hoje, qual que é o perfil, você que tem isso mapeado, eu imagino, por ser editor, né? Deve ter isso de maneira mais clara na sua cabeça. Qual que é o perfil do leitor brasileiro? Quem que lê no Brasil? Tá. Assim, tem um fenômeno que foi muito interessante no mercado, que é assim, os fenômenos de leitores, eles se movimentam com a sociedade e com as distrações, né? Então assim, hoje o leitor, o público menos leitor está na faixa dos 50 a 60 anos. Menos leitor? Menos leitor. Nossa, não imaginaria. 50 a 60. Foi uma geração que foi bombardeada com muita novidade, né? Que é logo assim, a chegada forte da televisão e de vários eletroeletrônicos, e eles não se comunicavam, né? Tirou muito tempo e houve muita distração. A geração vai crescer novamente com a chegada do Harry Potter em 2000. E essa geração Harry Potter, que leu Harry Potter, ela fez vários grandes sucessos. Porque assim, naquela coisa de Harry Potter, isso é um pouco distante pra gente. Siciliano ainda é fato dessa época. O que ainda acontece hoje com os geeks, que quando sai um iPhone, essa semana teve lançamento, né? Que eles iam lá correndo e fazer vergonha de ser o primeiro da fila e fazer... Acontecia com livro. Sim, com Ô, Harry Potter. Pedro, Nessa eu- época não existia, Laura. Silêncio que ela vai falar que tava na fila. Isso, tava nessas filas todas. Então, mas essa sua geração, ela vai criar um público na livraria que não existia a seção infanto-juvenil, que seria o preteen, no middle grade, né? Não existia essa seção. Ou era infantil ou era adulto. E o Harry Potter vai criar essa seção e torná-la importante desde então. Do jovem adulto ali, né? Isso, será dos 12 anos em diante. Sim. Não existia essa seção. Essa seção, os livros eram só os escolares. E Harry Potter vai criar isso. E vai colocar essa criança. E você que estava nessa fila, leu Harry Potter, leu, sei lá, na pior das hipóteses, em um mês. Alguns liam em 5 dias, Sem né? medo da espessura, Não, né? eu não E o que- comia, eu não dormia. Sem medo do tamanho do livro, né? E o que ia acontecer depois disso? Você queria um outro livro, Sim. né? Porque é como Ficava com andar de abstinência. É como bicicleta. esperar a próxima temporada do Game Não of dá. Thrones, assim, que é só no outro ano. Outro ano. Não. Então, vários autores foram criados e surgiram a partir daí, por causa do fenômeno Harry Potter. Só que essa geração que é criada, de repente, assim, não existia nada, e cria um número muito grande de leitores,
ela vai continuar consumindo, ela vai crescendo. Então, assim, vários fenômenos de literatura, como Crepúsculo, ela vai pegar 4 ou 6 anos Surfar. depois, Harry Potter. É assim, é fantasia adolescente. Sim. E ela vai criar depois outros fenômenos como Jojo Moyes, vai criar outros fenômenos, Rick 50 tons de Riordan cinza. também. Sim. Não, Rick Riordan já vai pegar um público jovem que não lê mais Harry Potter. Ah, sim. Estão Porque perdendo, obviamente. Já migrou, né? Então, mas assim, o público de Harry Potter tá na faixa aí dos 30 anos. O leitor de Harry Potter tem 30 anos. Rick Riordan, hoje o público Já- tá na faixa de 18 anos, porque Sim. ele já começou com E agora? alguns anos lá. Agora é Diário de um Banana. Então, assim, vai criando outras gerações de público. Mas, assim, hoje o público leitor, o grande público leitor, tem na faixa de 35 anos. É mulher de ficção. É mulher, tem 35 anos. Ele é o grande... É o público que faz grandes listas, né? Que E tá legal. surgindo outros, óbvios. Mas como o Harry Potter ainda não tem um fenômeno E quem gigantesco que assim. é o não leitor do Brasil? Tipo, esse cara que, putz, não lê. É esse de 50, 60 anos Esse mesmo? é 50, 60 anos. Ah, e- Porque foi uma época de muita distração, de surgimento de muita novidade tecnológica. Uhum. E aí competiu. Né? Os Tá, telejogos. mas você tá falando justamente disso, desse público de 50 a 60, nessa época que começou a surgir os eletroeletrônicos e tal. Pô, hoje a gente tá num mundo imerso em tecnologia celular, essas gerações já Z e tal, né? Que já nasceram imersos no celular. Já, você vê bebezinho já sabendo entrar no YouTube e botar o vídeo da Peppa Pig. O bebezinho já sabe fazer isso, entendeu? Isso prejudica ou melhora a questão da leitura? Porque você tem um Kindle, por exemplo. Tem gente que prefere ler no Kindle. Eu não consigo. Eu sou do papel Também não mesmo. Eu consigo. vou Eu dizer não dado pra consigo. você aqui. Eu não consigo. Então, por Também favor, não vamos falar de número, vamos falar dessas coisas, mas como é que funciona essa questão do... Realmente, se as redes sociais e a internet, os celulares, eles prejudicam a leitura? O que a gente pode falar sobre isso aí? Assim, é óbvio que a gente está lendo mais hoje. Muito mais. Tem mais opções também. Mais. Só que a gente lê mensagens. Isso não é livro. Né? A gente lê muita mensagem, muita notícia. Então, assim... acho que tá na rede social lendo um monte de coisa, mas não tá lendo livro. Não tá lendo. Não tá lendo nada que tenha um início, meio e fim, né? Não tem nenhuma, às vezes, uma elaboração de escrita. Mínima. Só que existe um grupo que a gente chama de heavy users, né? O Crazy Books, ou Book lovers. Book lovers, que lê bastante. Sim. Né? Então, esse público acaba melhorando o índice de leitura no Brasil, mas ainda é muito pequeno. Eu vi uma pesquisa em 2015, com dados de 2014, dizendo que o Brasil tinha 3 milhões de leitores recorrentes. O que é um leitor recorrente? É o cara que está sempre lendo um livro. Ele termina um, começa o outro, termina um. É aquele que está sempre um livro embaixo do braço no ponto Às de vezes ônibus. 2. Tá no metrô sempre lendo. Então, leitores recorrentes. Nosso mercado, 210 milhões de habitantes, 3 milhões de leitores recorrentes. Mercado americano, 86 milhões de leitores recorrentes. O quê? Então, com 300 milhões de habitantes, a proporção é muito grande, que mostra um pouco também do vigor do mercado americano, que é quando você vê números, né? Sim. É muito grande, essa diferença é porque muito aqui grande. falam que, sei lá, um brasileiro médio lê 2 livros por ano. Sim, Quando nem isso, às vezes, né? isso é verdade. Então, esse é um problema grande, porque se você for olhar de uma maneira mais macro, as editoras, elas acabam sempre brigando pelo mesmo público desses leitores recorrentes. Os outros são esporádicos, ele não vai fazer tanta diferença. Pode surgir um best-seller ou não que injeta mais pessoas nesse grupo e tal. Aí, às vezes, ela pode mudar de faixa etária e começar a entrar nesse outro que o Pedro acabou de comentar. Então, você vê que é um problema a ser resolvido, né? Como que a gente aumenta a nossa base de leitores reais, leitores verdadeiros Como? de livros, né? O que você sugere? Bom, você tem que atuar, minha visão, desde a base, desde a formação. Eu tive um exemplo péssimo na minha escola. Eu estava lá com meus, 12, 13 anos, você começa a ter aula de literatura. Você vai ver aquela grade das matérias do ano seguinte, né? Aí você fala, puxa, ano que vem vai ter literatura, vai ter física, o que é isso? Né? Aí literatura. Primeira aula me entregam Marina do Coni. Eu lia Conan, né? Cabeças voando. Menino, jogava futebol, brigava na rua. Aí me veio um tema lá de social, da Marina, da menina, com o pai, não sei o quê.
péssimo aquilo. A gente odiava. Ainda tinha que ler forçado pra fazer uma redação, obrigado, com nota, punição, tal. O que você fazia com o livro? Na época que não tinha nem o resumo na internet. Quero Olha, distância. eu podia falar isso aqui. Não tinha, é verdade. O pessoal não pode saber que tem resumo. Então, o livro virou algo desagradável na minha infância. Sim. Eu fui descobrir o livro muitos anos depois com um tio que começava a perceber o que eu gostava e ele falava assim, vou te contar uma história. Aí eu contava a história, eu ficava lá vidrado. Aí ele falou, sabe onde é que eu ouvi essa história? Nesse livro aqui, tem outras. E aí, vai? Aí eu ia embora. O meu pai tinha uma outra Que estratégia. bacana. Legal, hein? A estratégia do meu pai era assim, ele falava, ó, tem esse livro aqui, ó, fantástico. Te dou R$100 se você ler esse livro. Porra, essa é uma boa estratégia. Aí, criança... Uma campanha garoto, motivacional. eu tô preocupado em jogar bola, soltar pipa pra rua, porra. Aí, o que eu fazia? Chegando o prazo, né? Eu acelerava, ia lá na frente e tal, tentava ver o resumo. Que Safado, safado. não sei Lia o quê, último alguma capítulo coisa. pra Lia saber último, o... falar, chupeta. Agora, papai, R$100 tá aqui no bolso. Aí, pai, já li. Aí ele falou, já leu? Oh. Que legal, né? Me conta a história. Eu contava tal, ele, cara de pau. Aí eu ficava assim, com a brocha na mão ali, assim, cara de pau, por quê, pai? Abre na página Tava lá a nota. 198. A nota tava lá dentro. Meu Que pai Deus. maravilhoso. Aí eu olhava assim, aí Meu a Deus, escrita plot assim, twist da parada. mentiroso. Aí você, É igual que tu vai ler, sei vergonha. lá, vai ler pra fazer a prova, assim, né? Dom Quixote, né? Aí, pô, e aí? Não estudou pra prova, chegou pro aluninho ali, vem, me conta Dom Quixote aí em 5 minutos. Aham. Não, ele foi um fidalgo, bababá, não sei o quê. Aí, pô, na prova, quem foi fidalgo. Sancho Panza? Aí você, pô, tem que ler esse livro também, pô. Mas piorou. Assim, o papai era músico, violinista, ele era sensacional. E o requinte teve a próxima fase, né? Eu fiquei de castigo, fiquei sem um videogame. Aí Merecido. ele, outro livro pra você ler. Agora eu te dou R$200. Eu, cara, agora vai, né? Pô. Agora vai. Aí tu já procurando página por página. Não, o livro assim... E eu torcendo, Divina Nada. Comédia, Divina Comédia, Divina Comédia. Aí, mesma coisa. Pai, terminei e tal. Ele falou assim, você não tem vergonha na cara não, né? Antes de eu te mostrar, traz o controle do videogame aí. Aí já perdi o videogame, eu lá com aquela cabeça baixa, né? Aí ele abriu lá, numa determinada página estava escrito a lápis. O dinheiro está na estante dentro do livro tal. Mas pelo Escrito menos não enorme na aprende. página. Não aprende. Aí o terceiro eu tive que ler. Aí o terceiro você leu. Mas o terceiro não A tinha nada em terceira eu lugar tive nenhum. que ler. Cara, eu Ah, achei não. maravilhoso esse método. Tratamento de choque da lei de literatura. Assim. Tratamento Vai de ter que choque. encontrar outro, né? Porque agora ele já revelou. Agora já revelei. revelou. Eu não sei se as crianças vão assistir, né? Mas para os pais, Mas os pais que estão assistindo. fica a dica, fica a dica. Mas você, inclusive, Laudelino, nessa de perceber que o estímulo à leitura das crianças não é tão bom, você decidiu agir, né? Agi, escrevi. Dá para que um amigo Olha aqui, só. o homem da câmera O ali, livro né? da sorte, pessoal. Verdade. O livro da sorte, ele é um livro virtuoso para crianças, tá? Ele é um livro que conta a história de uma menina que morava numa comunidade, beira de estrada. Existe o porquê disso aí, tem um fundo real, tá? E ela assiste um acidente de caminhão. E a comunidade vai lá para socorrer o caminhoneiro e tal. E o que o pessoal faz nas comunidades? Saqueia. Vai saquear a carga. Só que quando eles chegam lá, a carga era de livros. E ninguém saqueia livro. Já tive experiência no mercado editorial. A gente vê isso, inclusive, tem uns vídeos já na internet de, sei lá, quando caiu algumas cargas. Teve um caso. Teve agora casos em já julho, disso. caso recente. junho ou julho? Aqui em São Paulo. Em São Paulo, né? É O incrível. caminhão tombou com a carga e a Laudelino comunidade. é profeta. Profeta. E de fato, né? Olha só. Aí o que acontece na história? O caminhoneiro dá pra Aninha, que é a personagem principal, um livro de presente. Ela leva o livro pra casa e ela se propõe a ler a história para as bonecas. Então ela faz aquela meia-lua de boneca, começa a ler a história para as bonecas. Ela vai para a escola, no outro dia ela volta, continua a leitura, volta a leitura. E por ela ter criado esse hábito, esse desafio que ela se impôs de ler a história para as bonecas, ela começa a melhorar a leitura dela. Ela começa a melhorar a compreensão textual, né? Começa a melhorar o vocabulário. E ela termina o livro, chega na escola,
tenta contar pros amiguinhos, ninguém dá muita bola pra ela, e uma professora escuta ela falando sobre o acidente, o livro, a aventura que ela conheceu, que ela riu, que ela chorou, que ela achou um barato, esse amigo novo que é o livro. Aí a professora fala pra ela: Aninha, você já foi na biblioteca da escola? Ela nunca tinha ido. Aí a professora leva ela pra conhecer a biblioteca da escola. Quando ela chega lá, ela se encanta, porque se em um exemplar daquele, um livro, de aquele universo de aventuras, imagine o que tem numa biblioteca. Que legal. E ela conhece lá dentro a bibliotecária, que é a pessoa mais solitária da escola. As crianças se formam e não sabem o nome da bibliotecária. Então, a partir daí, a história dela acelera e mostra todo um arco da vida quando ela se forma a melhor aluna da escola, ela consegue depois arrumar um bom emprego, ela consegue melhora de vida, ela consegue ajudar a mãe. Então, vai se mostrando o que pode mudar na vida de uma criança quando ela permite que esse novo amigo entre na sua vida, que é o Que livro. bacana. Então, a história toda virtuosa, né? Que tem surpreendido a gente bastante. Tem adulto que manda mensagem dizendo assim: estava lendo para o meu filho e comecei a chorar. Que legal. Que coisa bonitinha, tal, Você tal. sabe que E- recente... Diga, pode Não, falar. eu ia comentar, porque assim, a gente tem uma carência de livros assim, infanto-juvenis. A gente vê, por exemplo, eu já entrei em livrarias, a gente vê livro de Marx, por exemplo, para crianças. Né? Sim, E aí eu fico me perguntando como é que o contraponto, né? Como é que o outro lado consegue chegar? O que a gente precisa fazer para também ocupar esses espaços, né? Porque a gente vê muitos livros com pautas identitárias. Eu me lembro de um livro que é muito antigo, assim, né? Já comprei, inclusive, para minha filha. Assim, ela não tá ela tem 1 ano e 5 meses, assim, né? Mas tem várias histórias que são muito interessantes, que é aquele clássico do livro das virtudes para crianças, né? Sim. Tem a história, pô, do por favor e tal, né? Do obrigado. Então, o que a gente precisa fazer, cara, para realmente ocupar esses espaços, assim, né? Porque, ó, é um livro que fala sobre virtudes, né? Laudelino precisa escrever mais. Ó, tá vendo? Eu lancei um outro, que é de um documentário, foi um curta-metragem, acho que tem de Brasília também, não tenho certeza. Que é o original, tá até na internet. Os pais quiserem assistir, é A Fábula da Corrupção. Que é eu chamei, na hora de transpor para livro, eu coloquei O Ratinho Trapaceiro. Porque mostra a coisa da economia e da fazenda. E com uma história infantil, em que tá todo mundo funciona muito bem, até que um ratinho chega lá e decide assim: não, vamos roubar comida aqui. Aí ele começa a fazer negociata com o cachorro, depois o cachorro quer mais comida do que poderia, até que a fazenda vai à falência e todos os animais precisam ir embora ou se virar, né? E o burro é quem ajuda, né? Porque ninguém contava para o dono da fazenda o que estava acontecendo, mas estava havendo um rato que estabeleceu um sistema de corrupção. É uma história contada para criança sobre a corrupção, como ela funciona e como ela destrói tudo, né? Um pano de fundo bem... E foi um curta que ganhou um prêmio do Ministério Público, e eu falei assim: vou transformar isso num livro, né? Mas assim, há pouquíssima coisa disso. Pois é, tem Sim. muito espaço para isso. Quem estiver ouvindo a gente agora e tiver ideias interessantes para escrever livro de criança, tem espaço, Tem então, espaço, né? tem espaço para isso nas toda hora. editoras. Acho que eu estava no CPEC de Campinas e tinha a mãe da Júlia, que é uma blogueira lá do Rio, Ah, sim, sim. Júlia Castro. Sim. Que aí ela está escrevendo um livro para criança sobre a questão de menino e menina, livros, né, contando o que há diferenças, né? Então, ou seja, há espaço Ih, para já vai essas ser coisas. cancelado, só pelo temática aí. Há espaço. Não, mas eu falei para ela assim: procure uma editora que perceba isso, escolas que percebam isso, porque são livros muito mais educativos, né? Não são livros assim de livraria. Existem essas diferenças assim que só a gente do mercado entende. Mas que precisa acontecer, né? Porque isso, você falou aí, existe Max para crianças. Sempre lembro daquela coisa do gato vegano, né? Alguém escolheu para ele. Sim, exato. Foi um adulto que fez a escolha, né? Então, precisa ter esse... Não, e transformações de personagens, sei lá, outro dia eu tava numa livraria vendo, tinha lá, o Pequeno Príncipe Preto. Nossa. Aí tem a capa lá do Pequeno Príncipe Preto. Eu falei, pô, mas por que, sabe? Por que precisa alterar a história ali? Por que sabe? Por que precisa pegar o mesmo elemento? A gente volta o grande naquele... Tem que criar, né? Assim, como acontece com super-heróis, né? Tem que criar. Exato. Exato. Criar histórias. Volta naquela questão que a gente fala novas na histórias. sétima arte, E né? não substituir. Exato. E não tomar o lugar, usurpar essas coisas todas, né? Aliás, ô Pedro e Laudelina, acho que os dois podem falar muito bem sobre isso.
Hoje a gente vive um período, acho que eu ia falar principalmente no Brasil, mas não sei, é porque o Brasil eu observo mais, né? Que é um fenômeno de produção de uma literatura engajada, assim, uma literatura militante. Não é de hoje. Não é de hoje? Não é de hoje. Como que você vê esse fenômeno, assim? Eu sou editor há quase 30 anos, então, assim, conversando muito com outros editores, inclusive editores muito mais velhos do que eu no passado, desenvolvi uma teoria própria sobre isso. Rapidão, antes de apresentar a sua teoria, só explica pro pessoal como que seria essa literatura, só para quem não entendeu muito eu tô bem. engajado, assim. Aquela literatura que, na verdade, ela é muito mais... a gente chama de literatura de proposta. Então, é um pouco de... Quem estudou um pouco literatura vai lembrar do romance de tese que havia no início do século passado, que ele tentava sempre provar alguma tese do autor. Então, essa literatura de proposta, ela retoma, mais ou menos a partir dos anos 60, 70, com a ideia de ensinar alguma coisa para o leitor. E ela acaba se perdendo porque a mensagem, ela é muito... A ideia de educar, de ensinar, de indicar o caminho da verdade, da luz, do certo, é muito mais importante do que a história, do que a arte literária. E aí ela vai, a meu ver, destruir a literatura brasileira. Você não vai lembrar. Pense numa obra de um autor contemporâneo, pós-anos 80. Uma obra, não estou dizendo um livro só. Uma obra, né? Seja, um conjunto de obras de um autor contemporâneo que você possa dizer assim para um gringo. Assim, leia fulano de tal. Depois dos anos 80 você não vai encontrar. Porque você encontra um ou outro livro, mas um conjunto não. Porque ela surge, ela é incensada por um movimento, por um tema. Geralmente é um tema social, ela aborda muito mais um tema social que importa. O racismo, a gordofobia. Só que como obra de arte, ela não tem importância. Não tem substrato ali, né? E aí você não consegue construir uma literatura brasileira. Nós temos autores, nós trazemos para cá, e eles são muito bem recebidos como literatura, como escritores, autores portugueses. Existe, assim, mais conversa sobre isso, assim. Portugal fez um investimento em literatura, em internacionalização da literatura, coisa que o Brasil não fez. Portugal, um país pequeno, ele financiou a exportação da sua literatura para o mundo, né? Porque ela entendeu isso como importante. O Brasil nunca fez nada parecido com isso, a não ser mandando para o exterior autores ou pouco importantes ou alinhados politicamente com os governos da sua época. Então, assim, nós temos um problema grave nisso, que aí é a tal da literatura de proposta. Você vai ver, entra ano, sai ano, um autor surge, 2 anos depois ele desaparece. Desaparece. Ou seja, longe de ser um clássico, porque né? ele não era importante o suficiente. Elevaram ele por causa da mensagem. A gente vê isso no cinema também, né, Pedro? Por exemplo, todo filme nacional parece que tem que ser, sei lá, ou é cangaço, ou é na favela, ou tem um problema social absurdo. É sempre... Não foge muito disso, a gente não consegue emplacar, sei lá, uma ficção científica, alguma coisa diferente. Não consegue. Sempre tem que... O único que sai disso... Ou é a favela... Com comédia é o Paulo Cursino, que tá fazendo agora um cinema sensacional, de comédia, e é importante. Ele esteve com a gente aqui no Sétima Arte, inclusive. E ele é universal. Ele agora tá com nossos. um filme novo, acho que é Vizinhos. Isso, no mundo inteiro. No mundo todo. No mundo ou seja, todo. é universal. Mas assim, quando eu pego esse exemplo, eu fico assim, muito incomodado quando você vê um cinema argentino que consegue fazer uma história que até toca em temas sociais, mas ela não fica Não é o colocando foco, né? branco contra preto, pobre contra, assim, não, nem pobre, assim, classe média contra mais pobre, Elite, né? É sempre isso. Ele se fixa nisso, a mensagem é essa, não tem uma história. Aí você vê o argentino, ele consegue falar dessas coisas sem tornar isso a essência, a estrutura do filme. É impressionante. Nós não conseguimos tornar nada universal. Parece que estamos sempre assim chorando pro mundo, assim, cuidem das nossas mazelas, porque nós não somos capazes. A mazela é maior que os personagens, né? E esse fenômeno que o Pedro está descrevendo, ele tem uma consequência que é gravíssima, não só para o mercado de mídia, filmes como literário, que eles, por ser impulsionado, esse tema, esse autor, esse livro, impulsionado de uma maneira falsa, o leitor comum tem contato com a obra. Ele comprou aquela obra, ele levou para casa para ler e viu que era uma porcaria. Ele não compra o segundo livro. Sim. Você estraga a formação de novos leitores por causa do contato com a obra ruim. Então, ele vai ler aquilo, vai ter contato com aquilo, não termina o livro, não consegue avançar.
E às vezes o cara fica até incomodado, fala, cara, será que o problema sou eu? Porque todo Porque mundo não tá tem falando isso prazer aí. na leitura, né? Não É. tem nenhum prazer na leitura. Ele Só para o abandona. pessoal entender o tanto que é grave isso que a gente tá falando e a dimensão. Ontem a gente tava trocando mensagem, né? E eu falei assim, Laudelina, eu tô aqui pesquisando esse negócio de literatura Primeira de busca. proposta. Primeira busca que eu achei um artigo sério de uma pessoa que tem formação por uma federal, especialização, pós-doutorado, blá, 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 blá. Falando assim, ó. A literatura na matriz curricular, no atual modelo brasileiro de educação, precisa contemplar a dupla função de formar o leitor literário e o cidadão crítico e receptivo... Sempre essa do senso crítico. Sempre. E receptivo às mudanças sociais e às diferenças de gênero. Diante disso, surge a singular necessidade de abordagem do feminismo na educação básica, a fim de disseminar a ideia de desconstrução de preconceitos pré-estabelecidos com relação à mulher na sociedade patriarcal. Ou seja, tem uma agenda. Eu não sei por onde começar. Tem me uma dando matriz, azia aqui. né? Vou continuar, Já dá até uma eu vou coceira, continuar assim, a né? leitura. Bota mais café por pra meio mim. da pesquisa, por meio da pesquisa bibliográfica e interventiva, este trabalho tem o objetivo de apresentar às comunidades acadêmica e educacional abordagens metodológicas e literárias que oportunizem a relação literatura e leitor, destacando a temática do empoderamento feminino para o trabalho docente que fomente a formação de Meu leitor Deus do céu. literário. Meu Então, quer Deus do dizer, céu. tem um tema pré-estabelecido, né? Sim, e assim, você olha a descrição, né, do Tem que tanta acha. desgraça no Nossa. meio dessa conversa, assim, que não sei por onde começar, né? Posso começar pelo café? Pode. Lara, você já pode casar, viu? Porque o cara tá muito Tá bom isso aí. gostoso? Amor, arrasei no café. Eu fui curador do Prêmio Jabuti por 2 anos, é o prêmio de literatura mais importante das Américas. Conta um pouquinho essa experiência. sua. Então, foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei a observar, e aí eu primeiro fui pertencente a membro do conselho e depois presidente do conselho curador. E uma das coisas que eu percebi, que era muito clara, e está aí na raiz disso que você acabou de mostrar e ler, é o seguinte. Mesmo para a literatura infantil e juvenil, a tentativa de tornar o leitor um crítico antes dele ser leitor. Isso é uma desgraça que a gente faz com as crianças. Essa é a base do construtivismo. Essa é uma desgraça, porque eu fui entender isso com uma autora que eu publiquei, uma obra sobre Clarice Lispector. Eu fiz uma coleção chamada Para Amar, e aí eu comecei com Clarice, depois com Graciliano e com especialistas nesses autores. E eu conversei bastante com ela, especialista em Clarice, tem vários livros, e eu perguntei para ela assim, de onde vem isso? E ela falou, olha, mais ou menos, né, simplificando, o pós-modernismo veio com umas ideias muito interessantes de cuidar da individualidade. Mas quando ele entra na literatura, ele entra querendo tornar o leitor um crítico. E se prendendo a aspectos muito exteriores à história e à beleza da obra e da arte. Então, assim, interessa muito mais saber que Machado era negro do que conhecer a história. Então, assim, eu fiz uma tradução recente, levei 5 anos para fazer isso, de Camilo Castelo Branco, de Amor de Perdição. Amor de perdição. Ai, eu adoro Amor de... Aquele de livro me Perdição. desafiou muito, viu? Porque ele, na verdade, é um Young Adult quando o Camilo não sabia que existia esse gênero. Né? Esse gênero vai ser pensado agora, né? Ele é o nosso Romeu e Julieta, Amor de Perdição. Só que um livro escrito 170 anos atrás. Quando ele vai ser lido agora, ele fica impossível de Ele é ler. castiço, né? E eu começava a ler e falava assim, a cada 2 linhas ou 3 eu precisava de um dicionário. E eu me cerquei de 5 ou 6 dicionários de época para poder compreender as expressões. Descobri, inclusive, que algumas expressões, elas mudaram o sentido para o inverso. Então, assim, você não consegue ler uma obra, fazer um adolescente ler uma obra, se ele tem que recorrer o tempo todo ao dicionário. Mas o que eu observei fazendo esse trabalho era que a gente fala assim, putz, eu vou receber muita crítica se eu estou aqui mudando vocabulário e expressões e colocando coisas atuais. Mas o que faz um tradutor de uma obra? Se eu pego uma obra do século XV, eu vou traduzir hoje, eu vou traduzir com o vocabulário de hoje, mas por que a gente não pode fazer isso com português? Isso é um preciosismo que os doentes, donos da língua, críticos literários, odeiam quando se faz isso. E eu me preocupei com isso, óbvio. Aí eu fui olhar o que eu estava mudando.
E eu fui olhar todas as citações de obras de literatura nos vestibulares, que seriam o problema. E todas elas estavam se prendendo a aspectos que não tinham nada a ver com a história. A pessoa não precisava nem ler a história, precisava saber qual era a época, qual era o período, qual era o drama social da época. Ou seja, o que o cara quis dizer não interessava. Não Nada. interessava. E aí a gente está sempre ensinando as pessoas, os jovens, a detestarem. Porque eles só precisam ler um resumo social estabelecido por uma professora como essa para fazer uma prova de vestibular. Ele não precisa entrar na história. Eu uso muito exemplo, quando eu dava muita aula para novos editores, eu dava muito exemplo de um trechinho do Capitão Fantástico, o filme. Porque o pai ensina, mostra para a filha, aparece com um livro lá, acho que é Lolita, e ela leu sem que estivesse na idade dele. E ela pergunta assim, o que você achou de Lolita? Ele falou assim, sei lá, ela usou uma expressão assim, interessante. Eu falei assim, não, interessante não é uma questão. Ele pede E detalhe. aí ele vai perguntar. E aí ela tem que entender, não fazer o golpe que o Laudelino tentou fazer no pai dele. Ele vai tentar explicar o que ela realmente entendeu. E isso não tem nas aulas, não tem nas provas de literatura. Vai querer dizer qual é o ano, qual é a questão social que está ali, a briga entre classes sociais, da época, entre a burguesia, e vai falar casa de pensão quando fala essas coisas. Então, são sempre esses dramas sociais que não têm a ver com a história. Então, a gente ensina o leitor a não gostar da história, nem precisar ler inteira para fazer prova. Só tem que fazer uma crítica social. Então, a gente ensina, tá sempre querendo que a pessoa seja um crítico antes de ser um leitor. E aí nós voltamos àquela questão assim, qual é o nosso problema? Nós precisamos abrir a base de leitores, mas não com esse tipo de comportamento da universidade. Exatamente. Da academia, que fica os grandes... da minha experiência como curador do Prêmio Jabuti, eu descobri que os piores críticos de livro são os acadêmicos. São os piores porque eles falam para eles mesmos. Isso a gente entra exatamente, Pedro, num outro aspecto, porque a gente está falando, né, de toda essa questão de ser crítico social, de tudo isso das narrativas que são impostas, né, principalmente em sala de aula. E agora eu queria puxar a bola para um outro termo que vocês também utilizam, que é essa tal da erudição, né, a cultura da erudição. Isso já é o outro lado, né? Sim. Também. Explica um pouquinho pra gente o que é essa tal dessa cultura da erudição e por que isso também é ruim para a leitura. Remete àquela primeira frase minha aqui na entrevista, que é um fetiche, que é uma vaidade, né? Que a pessoa quer demonstrar uma cultura que às vezes não tem, né? Quem tem, isso flui naturalmente da pessoa. E ela não precisa fazer força para mostrar que ela sabe fazer aquilo. É como se fosse um jogador de futebol. Ele não precisa... você vê que o cara, quando não sabe driblar, ele pisa na bola, atrapalha, né? O Romário falava, o cara não sabe jogar, a bola atrapalha. Né? Então, quem tem a erudição, ela vai fluir muito naturalmente, como você vai ver que quem não tem, tá macaqueando. Né? Então, como o Pedro falou, esse problema da academia, como a Lara comentou sobre aquela matéria que ela achou, são pessoas que estão criando uma não literatura. Que ela fala, eu quero o crítico literário, eu quero o cara que trate de uma literatura social. Eu tenho um amigo, o Biratan Iorio, né, que é até um dos fundadores da IBMEC, lá, economista, ele fala, cara, você já viu falar de contabilidade social? Eu falei, já. É não contabilidade. Botou o nome social, você inverte o anterior. Vezes menos um. Então, a literatura social é a não literatura. É tipo ressignificando a palavra. Quando a palavra ressignificar, eu já tremo. Porque assim, quer dizer que não é o sentido o que ele dela tá fazendo? mesmo. Exatamente. Ele pega a literatura como... Agora eles botam um social e e tudo também, né? Ele pega a literatura como se fosse um papel de embrulho. E ele pega a causa, coloca ali dentro, embrulha e entrega pra você. O que você faz com o embrulho, com aquele papel de presente? Você joga fora. Você joga fora. Então, o que é o relevante, que é a literatura, que deveria ser o conteúdo e não a embalagem, né? Então, o que o pessoal tá fazendo hoje? Ele joga a banana fora e come a casca. Isso é a literatura social. E todo mundo reclamando que a banana é um negócio azedo, que é ruim de mastigar. E a gente falando para as crianças, né? Banana é muito bom. Aí as crianças falam, mas eu comi lá com a professora e eu não gostei do sabor. Aí quando você vai ver de perto, eles estão comendo casca. Você que está errado. Você que está errado porque não gostou. E nesse momento ele já é um cidadão crítico, né? um Porque ele já crítico. passou pela lavagem cerebral, ele vai falar que você Desde tá que não errado mesmo. critique a professora. Exato. Né? É desse jeito, né, Laudelino? Exatamente Pois é, mas desse e jeito. essa questão da erudição, que é o oposto, que o Arthur estava comentando? A Erudição extrema e forçada. A extrema e forçada, como qualquer tema forçado, né? Eu acho que o segredo da vida é o caminho do meio. Virtude.
né? O que você tem que seguir naturalmente dentro das suas capacidades, das suas virtudes, do que você consegue, você é apto a fazer. Então, quando você encontra um erudito, como nós encontramos o professor Olavo de Carvalho, né, que você vê que aquilo flui tão naturalmente dele que ele é erudito até para falar palavrão. Né? É natural dele, né? E Ele xinga você sem você saber que ele tá xingando. Sim, como aconteceu com o... Não sei se souberam desse caso do poeta e ateu. Não. Ele tinha um grande crítico que metia o pau nele, que era o poeta e ateu, né? E o Olavo olhava e falava assim... Vocês não deem bola pro... Ele chamava ele de punheteu. Que era poeta e ateu, misturava tal. E ele... e o cara tinha essa pose de erudito. Tinha, sabe? Era poeta e ateu, não sei o quê. E ficava lá, e o Olavo olhava e falava... Meu Deus, o cara é patético. O cara, de tanto ser esculachado pelo Olavo, quando o Olavo morreu, ele fez um vídeo depoimento dizendo como que a vida dele mudou a partir da bronca que ele levou do Olavo. Olha só. Da humilhação pública. E que ele começou a fazer essa reanálise da própria postura dele e viu quão patético ele era. E ele fez o quê? Zerou o jogo. Foi lá pra trás pra começar tudo de novo e acabou descobrindo o eu dele. Nossa, esse foi corajoso. Foi. Difícil. essa Hoje em coragem. dia, Justamente. tem E é muita gente que admirável não- porque reconhecer Boa parte. isso é coragem. É. Querer mudar é coragem. E sem se preocupar com o entorno, né? Que a gente vê hoje muito nessa cultura de cancelamento, né? É. Onde você precisa, sempre no cancelamento, você precisa ter como agente um cara ali extremamente covarde, que recebe o mínimo de pressão e ele aceita aquilo e sai cancelando o alvo, né? E as pessoas estão destruindo vidas hoje com esse negócio de cancelamento, né? Eu estava até conversando com o Pedro antes de entrar aqui sobre... lembra aqueles filmes que a gente via de Idade Média, onde você encontra aquela aldeã histérica que tem uma briga com a vizinha e ela já pede pra queimar a pessoa na fogueira? Sim. São essas pessoas das redes sociais hoje, são aldeãs histéricas, pedindo que queime a pessoa na fogueira, pra chamar... A Inquisição ainda Mas tinha um fala que é da processo. paz e do amor. A galerinha da paz não, do amor, aí é a fogueira da do bem. empatia. A fogueira do bem. bem. A cremação do bem. né? Exatamente. Então, Mas essa questão que você citou aí, da erudição, lembrou muito assim, como o Arthur gosta de dados, né? Eu penso no... um dado bem importante desse mercado, já falei isso em artigos, é assim, a gente, por exemplo, entrar no tema da ficção, né? A gente vende uma ficção comercial, ou seja, de entretenimento, um brasileiro para cada 5 estrangeiros desconhecidos. Porque essa questão que o Laudelino falou, assim, você vê um autor nacional, você vê empurrado um autor nacional, e o leitor, o heavy user, né? Esse leitor quanto mais, ele já está de saco cheio de decepção. De tanta gente empurrando um autor que, assim, incensando, e você vê que ele não era aquilo tudo, foi só empurrado por uma questão externa à qualidade da obra dele. Literatura de proposta. E aí, ou seja, eu não estava criticando, não estou voltando ao assunto que eu acho importante, criticar a professora. Era assim, ela só não é capaz de indicar este livro para crianças. Ela não é capaz porque ela está numa bolha. Ela está numa bolha. Então, eu não recomendo este profissional super acadêmico, especialista em literatura, para indicar livros para crianças e adolescentes, porque ele não é capaz de entrar nesse universo, ele está numa bolha acadêmica. Ele pode continuar produzindo diversos estudos e trabalhos acadêmicos, mas ele não é capaz de indicar. E esse problema que eu estou citando é de vender. É porque o leitor já tentou tantas vezes o autor nacional. Exato. Que ele vai precisar de muito convencimento para poder publicar. Eu publico muitos autores nacionais, mas eles sofrem disso. E eu falo para eles, olha, vocês têm que desbravar. Eu estou desbravando como editor e vocês têm que desbravar como autor. Porque eu vou te falar, eu tô sempre lendo alguma coisa. Eu acho, assim, eu não vou me colocar como, nossa, a intelectualidade, mas eu tô nesses heavy users, sempre emendando um livro no outro. Eu tô aqui fazendo um levantamento. Ou eu leio alguma coisa da literatura brasileira clássica,
Então, sei lá, Machado de Assis, Lima Tu vai Barreto. ler um romance estrangeiro. Ou eu vou ler alguma coisa estrangeira. Exatamente. Eu tô aqui pensando dos autores atuais. Agora eu tô fazendo uma análise. Recentemente me perguntaram. Exato. Agora eu tô lendo do Laudelino. Exato. Agora eu tô lendo sobre o mundo hacker. Mas quer dizer, eu não me lembro a última vez que eu fiz isso. É um De ciclo. pegar um autor Moter. Eu me lembro só o no Eduardo. colégio também. Pois é, o Eduardo Spor acabou de lançar São Jorge. a biografia, o romance biográfico de São Jorge, Belíssimo, né? belíssimo. Isso é uma coisa que eu tô louca pra ler. Falei, pô, que legal ver um cara brasileiro fazendo um romance biográfico. E ele escreve bem, né? E assim, Sim. é um cara. Ele tá interessado naquilo. Pô, até acende na gente uma chama de Ele esperança se ali. preparou como escritor, né? É uma outra questão, né? Ele se preparou como escritor para lançar. Então, se já Ele lançou... não tá aí, engajado já tem numa proposta ali. Já tem um lastro de coisa. Ele não tá querendo passar mensagem, né? E eu não tô nada contra passar a mensagem, mas que ela não seja a estrutura da obra, né? Que ela abdique de tudo, né? Ou seja, não fique envolvido nem na chatice da erudição que o Laudelino tá contando, porque quando a pessoa quer expor uma erudição, ou ela só quer agradar os pares, os críticos literários, que não vão consumir livro, e não os leitores. Eu acho que sempre esconder uma falta de assunto. Olha só. Né? A erudição sempre está ali para esconder alguma coisa, né? Um tema em si. Eu, quando dei muito curso para editores, uma frase que eu usava, né, para meus alunos era assim: você consegue, editores, né, salvar uma ideia boa, mal realizada, mal escrita, que precisa de alguns ajustes de timing, de revisão, de edição, de texto. Agora, uma ideia ruim, super bem realizada, não tem salvação. Então, é morna, é uma ideia morna, fraca, chata, né? Boring, total. Ninguém consegue... Não dá pra salvar essa ideia. Então, assim, e a gente vê, por exemplo, assim, tem gente, e não precisa de grandes coisas, é contador de história. Tem gente que sabe contar uma piada muito bem, ela não tem nem educação formal. Então, assim, é um talento. E escrever também tem isso, claro. Tem técnicas, mas se você não tiver aí a coisa da criação, assim, não tem salvação. Você começa a falar assim, todo mundo poderia escrever um livro assim. Eu espero que não. Né? Mas, assim, antes da pessoa decidir escrever um livro, porque nem todo mundo deve escrever um livro e lançar. Todo mundo pode escrever, lançar não. Mas ela tem que, inclusive, uma das coisas que a gente pensa muito hoje, assim, ela já conseguiu uma base de leitores? Ela vai apresentar pela primeira vez acordei, tive um sonho e eu escrevi um livro da cabeça. Ela nunca escreveu nada, nenhum texto, nenhum post. Hoje as redes sociais permitem que você experimente. Sim. A impressão que eu tenho, Pedro, é que, assim, de todos esses últimos best-sellers nacionais que eu vejo, né, principalmente nas redes sociais, é tudo livro de marketing digital, esses livros de, sabe, que são livros baseados, mas é só, tipo, desses gurus de marketing, o pessoal que fala de investimento, não sei o quê. Aí o cara lança um negócio assim, um livro e tal, pô, beleza. O cara tá falando, sei lá, sobre educação financeira, sobre marketing digital. Aí o cara lança o livro Casais lá. inteligentes enriquecem juntos. Ser base. Eu não sei, esse tipo de livro, assim, né? Então, eu não vejo muito literatura. É que esses têm ficção. seguidores, né? Esses têm seguidores, assim. Seguidores. Vem de uma base de engajamento de seguidores muito grande. Aí o cara acaba vende consumindo. bastante ali e vira um best-seller. O Thiago Negro e vários outros. Agora, assim, há um grupo de autores, você citou o Sport, tem o André Bianco, eu tenho 4, 5, Rafael 6 autores, Montes, além né? do Laudelino, que publica e vende, tem edições. Os 2 livros do Laudelino foram lançados quando? Ano passado. Ano passado, os 2 já tem reedição. Né? Saiu reedição em seguida. Não é um número impressionante, né? A reedição, só para o pessoal de casa, até para mim, porque eu não sei como é que funciona. Esgotou. Esgoto, vocês fazem, sei lá, quantos exemplares e aí... No mínimo, como assim, é que no caso, cada editora tem o seu número, né? No caso da minha editora faz no mínimo 3 mil exemplares. Eu não lembro. Foi 5 mil. 5, né? 5 mil. Foi 5. Laudelino insuportável. Ô, Laudelino, quem tá ouvindo a gente aqui é apaixonado pelo mundo da literatura, às vezes a pessoa tem o talento pra escrever, como você, mas às vezes ela não tem. E ela quer trabalhar, assim, no mercado editorial. Além de escritor, o que mais que existe pra pessoa fazer no mercado? Porque é um mercado enorme, né? Dentro do mercado editorial, produzir um livro é um ciclo enorme, né? Que vai desde o parque gráfico,
né? Quando você tem N profissões dentro de uma gráfica, editoração, você tem toda a parte até mecânica, do pessoal que trabalha na parte gráfica. Da arte ali também, a parte né? da arte, capista, Design ali. o cara que colore a capa, às vezes não é o mesmo que desenha a capa. Ilustrador, né? Ilustrador, você tem o pessoal que trabalha também com a revisão de texto. Copydesk. Copydesk. Você tem os profissionais que você pode contratar para fazer análise crítica do seu livro. Agora, o crítica é a palavra bem-vinda, né? Porque é a pessoa que vai te dar opinião e não é a tua mãe. Né? Vai falar, nossa, com meu filho, como é maravilhoso. Minha mãe falou, mas ela estava certa. Que a pessoa vai pegar a sua obra, ela vai ler e falar, olha, é grande demais, esse personagem aqui não funcionou, esse diálogo não tá bom. Ele vai fazer análise crítica do seu livro com o intuito de que você melhore essa obra, né? Depois que termina o pessoal de revisão de texto, né? Depois você tem todo o pessoal que trabalha junto à editora fazendo venda, fazendo marketing. Legal. Então é um o nicho. tradutor, né? Tradutor, quando tem as obras. Tradutor é um autor também, né? É um autor. Sim. Você tem até dentro de editoras, dependendo do tamanho da editora, o pessoal que cuida exclusivamente de papel, de aquisição de papel. Que existe todo um tratado ali, todo um tratamento de imposto diferente, o papel imune, né? E que você tem que ter uma série de controles. Então, a cadeia produtiva do livro, ela é muito grande. Quem que cuida da diagramação, assim, letra, se tá comendo uma letrinha ou não, qual é a fonte, se é travessão, se são aspas, quem que faz isso? Gravador. Funções diferentes, né? Então, assim, o designer ele vai cuidar assim, de escolher fonte, porque tem famílias de boa leitura, de tamanho de mancha, né? Que é o espaço entre letras e entre margens. E a revisão, né? A produção editorial vai cuidar de revisão, preparação. Preparação é um tipo de copydesk. Né? Tá. A gente mudou o nome recentemente agora, que é como pegar, por exemplo, um texto traduzido ou um texto do autor, que faz uma edição de texto, uma revisão mais profunda para ver inconsistências ou até, no caso de tradução, comparar com o original, essas coisas. Um ghostwriter também? Sim, Ghostwriter é outra ghostwriter. função. O povo acha que isso é proibido, né? Inclusive é criminoso ser ghostwriter. Não, é uma profissão, né? Então, durante muito tempo no Brasil, a gente ficou com uma ideia, isso é muito exclusivo do Brasil, que o ghostwriter era assim, bom, a gente escondia os ghostwriters, né? Então, de repente, vinha um livro, a editora fala para mim, né? Quero um livro da Ivete Sangalo. Assim, ela não é escritora. Então, assim, ela vai sentar com alguém e alguém vai contar para ela, ou alguém vai contar para ela, né? Vai por ela essa história que ela não tem alinhavada na cabeça, vai dar uma estrutura e tudo. Ou seja, profissional, é um profissional de redação, um jornalista, um escritor, que vai fazer esse trabalho. Só que a gente sempre escondeu, né? Nos Estados Unidos é muito comum, por assim, com colaboração de ou fulano de tal, cansei de publicar livros internacionais, que tem lá o nome em segundo plano do escritor, né? Aqui é uma prática não revelar. Muito recentemente começou a ter esse nome. Né? Porque fica feio, sei lá, pro artista falar artista, que ele não escreveu a história da vida dele. Eu ia falar vaidade agora. Às vezes a vaidade do artista, às vezes é até uma relação com o leitor. Que ele acha, assim, existe uma crença, né? De que o escritor, ele entregou a obra-prima pronta. E, na verdade, ele escreveu, assim, naquele filme Meia Noite em Paris, mostra muito essa cena, uma cena muito boa. Acho que ela é Hemingway, e quem é editora dele... sempre erro o nome. Eu tô na cabeça Ana Arendt. Pode ser ela, não? Não lembro. É a editora dele. Tá. E aí tem a cena em que mostra ela editando o texto e falando, criticando trechos. Então, assim, aqui no Brasil parece que o autor entregou, que o Graciliano entregou o livro e estava pronto. E que ninguém mais participou. O editor só existe quando tem um erro. Quando aparece um erro, o editor existe. Um erro de revisão, de edição, de corte, até de sumiço de uma linha, por exemplo. Aí o editor existe. Antes disso, ele é invisível. Como se ele não fosse necessário. Igual anestesista na medicina. Igual quem dá lá, radiologista também. Como se tirasse, inclusive, o brilho do escritor. Dizer que teve uma equipe de profissionais de texto ajudando o trabalho dele. Gente. Né? É uma bobagem, mas foi cristalizado como um conceito no Brasil. Pois é. E aí, tem o editor também, né? Que a gente não falou também, mas tem o tcharam, o editor. Qual é o papel do editor? Conta pra nós. Assim,
papel do editor é assim, numa pilha de milhares, né, de livros a selecionar. O editor existe quando ele diz não. Ele é importante quando ele diz não, porque a oferta é tão grande. E você tem que ler todos. Eu trabalho com nacional e internacional. Sua vida é ler livro majoritariamente ruim, então. A maior parte. Assim, eu assim... Pô, difícil a vida, hein? Mas assim, aí é o lance da síndrome de Estocolmo. Né? Me acostumei com isso. Né? O cara tá lendo Bridgerton. Apaixonado pelo meu. Eu lembro sempre do Bridgerton. Do Raul. Ele tá lendo isso a vida inteira. A vida inteira. Eu, quando eu entreguei o Submundo pra ele, tinha quase 600 páginas, né? Aí, de um jeito super educado, agradável, ele falou assim, ó, se você reduzir pra menos de 300, eu publico. Porque tinha uma questão também do tamanho do livro, assim. Eu não posso um livro de ficção, como eu consegui chegar num público jovem, né? Trabalhando com um público jovem pro livro dele, majoritariamente, ou seja, 30, 35 anos. Ai, obrigada. Não posso chegar com um livro de R$90, né? Tem uma questão também. Vamos falar dos preços também, daqui a pouco. Sim, importante. Mas o trabalho do editor é sempre dizer não. É encontrar aquela... Assim, porque a gente vive sempre num dilema de assim, ver, putz, interessante. Putz, que livro, que história interessante. Mas assim, interessa a tanta gente. Eu sou um editor... Laudeline falou, eu vou resumir aqui. Eu me tornei leitor sozinho. Né? Não venho de uma família... Assim, eu admiro quando venho de uma família assim... tinha livros por todos os cantos, e as pessoas, os pais liam, as mães liam e tudo assim. Não, eu comecei a ler com 14 anos, eu digo assim, ler livro porque eu escolhi, porque via nas estantes, o Carlos Heitor Coni, das minhas irmãs, e comecei a gostar. Então, me tornei leitor sozinho. Mas, então, meu interesse, e aí eu percebi, porque eu vou me tornar editor depois, então, que percurso eu tive que fazer para poder tirar esse atraso? Dos clássicos e todos, eu preciso ter uma leitura média maior do que a maior parte das pessoas. Eu sou editor de livros. Então, eu precisava tirar um pouco desse atraso. Meu interesse como editor sempre foi de publicar para grandes públicos. Então, eu não tenho interesse de publicar um livro que vai vender 2.000 exemplares. Não tenho interesse. Eu enxergo assim, 2.000 exemplares, assim, desculpe, muito bom, muito bonito, mas não por mim. Vai para uma outra editora. Não é o meu perfil e não fui como editor. Não tem problema, porque outra editora pode publicar sem problema. Não tem nenhum problema. Então, assim, eu quando olho um livro, muitas vezes eu olho assim, putz, que história interessante. Deve rolar igual, sei lá, tem uma série que eu assisti, que são essas grandes histórias do cinema, assim, né? E contam os bastidores a respeito, sei lá, do Jurassic Park, do Sexto Sentido e tal. Aí tem uma que é daquele... filme com o Tom Hanks, o Forrest Gump, né? Que falaram que o roteiro ficou rolando, tipo, anos e tal. Aí uma pessoa pegou, não gostou, isso aqui é uma porcaria e tal. Aí jogou e ficou, tipo, rolando um tempão lá numa gaveta e tal. Até que alguém resgatou e falou, não, acho que isso aqui pode dar certo e tal. E aí, pô, eles depois tiveram que botar dinheiro do próprio bolso pra algumas cenas. Aquela cena que ele tá correndo em todo os Estados Unidos, assim, de norte a sul, sei lá, do leste a oeste dos Estados Unidos. Ele que pagou por aquela cena, porque não tinha grana pra fazer e tal. Depois repartiram os lucros. Então, assim, é legal, mas eu fico imaginando você chegando com um monte de opções ali. Às vezes tem uma que, porra, essa vai bombar pra cacete. Tu não tem, às vezes, como você... Claro, você tem a tua história ali que você sabe, isso aqui tem um potencial. Mas às vezes tem algo que você pode perder com uma joia rara. Não, você vê um exemplo do Herman Melville, que escreveu Moby Dick. Ele teve exatas 100 de negativas antes de publicar o primeiro. Harry Potter também teve um monte, a J.K. Rowling, não teve? Olha por quantas editoras se passou aquele original, até que uma publicou, se tornou um clássico universal hoje. Isso vai também do autor ali, né? De, pô, eu acredito tanto nessa obra. O próprio Tolkien levou 10 anos para fazer sucesso, depois de publicado, né? 10 anos, você vê, ele continuou lá, fazendo o que tinha que fazer e tal, e é uma coisa que é necessário dos autores hoje, mais do que nunca, como autor eu falo, tá o editor aqui do meu lado, se o autor não participar hoje, antigamente tinha um pouco desse estrelismo de que, não, publiquei um livro, agora eu vou ficar em casa aqui com o meu charuto, e lá vem o dinheiro virar. O dinheiro virar pela janela, assim, vai entrar, vou ficar aqui fumando olhando lá pra fora. Amanhã sairei, não vou assinar autógrafos até... Sempre foi assim, você vê o Melville para publicar, o cara foi insistente, foi teimoso, né? Até um Tolkien para fazer sucesso também demorou. E hoje não é diferente.
Se o autor não participar desse engajamento da obra dele, de estar sempre procurando espaço, sempre tentando falar, sempre levantar, se ele acredita na obra dele também, né? Sim. Isso não acontece, não anda. Esse milagre não anda. Mas só eu dou um alerta para isso, porque às vezes, assim, ele também... Teve uma época que eu fiz muito avaliação para novos escritores e depois de um tempo parei e vou alertar que eu não faço mais mesmo. Isso porque é um trabalho insano, né, de fazer. Porque ensinar, às vezes, assim... Hoje já há algumas escolas que ajudam um pouco no processo de escrita, ensinam o processo, porque é isso um pouco que o Laudelino falou no início. Muita gente começa assim, acha que sabe porque sabe gramática, né? Ortografia e gramática português, então é acho que pode suficiente, escrever né? um livro. E talvez tenha uma boa ideia, é suficiente. Não é. Porque existem processos específicos, inclusive para cada tipo de literatura, né? Uma ficção, por um thriller, por um suspense, por um drama ou por uma coisa mais literária, né? Que demanda um pouco de investimento nisso. Não é só técnica de escrita, de literária, né? E também tentar reproduzir um pouco do seu escritor preferido é um equívoco profundo. Eu já recebi muitos autores contemporâneos tentando imitar Machado de Assis, é um erro total, ou Marcel Proust, é um equívoco completo. Hoje eles não seriam publicados. Né? Alguém tentar reproduzir idêntico e não serem publicados. Eles têm sua importância porque fizeram uma coisa muito importante e construíram uma literatura para sua época. E precisam ser estudados e lidos e tem esse valor. Mas hoje é assim mesmo. Alguém que tenta fazer um pastiche disso não vai funcionar. Porque nós temos um timing que envolve toda essa questão da comunicação, da informação que a gente tem hoje que não tinha naquela época. Que é diferente, Que, assim, a velocidade é muito rápida. Por exemplo... O próprio cinema também. Vou dar né? uma coisa que eu digo para os meus escritores todos, vou falar aqui. Pelo tanto de livro que eu recebo todos os dias, eu tenho um scout, né? Um grupo de scouts que são olheiros que mandam relatórios de tudo que está saindo no mundo todos os dias. Então, tem um tempo muito curto para ler. Eu bato o livro, antes de analisar, eu vou ler as primeiras 5 páginas. Se aquilo não for suficiente para me fisgar, não vai. Um livro hoje, um leitor não tem. Um leitor de grande vendagem, um livro de grande vendagem. Ele não pode esperar ele ficar bom ou quente Depois, na página 30 ou 60. Cara, não há esse espaço. hoje pra tudo é assim. Pra Tudo. série. Se a série não engrena, vai ficar melhor só na 3ª temporada. Então eu não vou assistir. Esquece. Entendeu? É igual anúncio. Eu vejo aqui o pessoal do marketing, assim, se nos 5 primeiros segundos ali, o anúncio da Brasil Paralela que todo mundo recebe aí, se não te fisgar, não vai dar resultado aquele anúncio, porque a pessoa pula simplesmente. Né? E estamos falando aqui uma coisa de grande alcance. Ou seja, Sim. Um nicho topa esperar a página 80 para ler. Sim, mas é muito pequeno. Não é o meu caso. Então, assim, vai Vamos falar um pouco de preço aqui? A gente tá falando do Tinha mercado que chegar editorial nessa e tal. parte desagradável. Vamos falar. É um hobby caro, Laudelino? Não, eu acho o livro no Brasil muito barato. Quando eu estive em Portugal, tive 2 vezes lá, eu consegui voltar sem comprar livros. Porque livro em euro, eu quase deixei um rim lá. Eu falei, não, é muito caro. Eu tive essa percepção, eu tive a oportunidade de trabalhar uns anos no mercado editorial, comecei a ver isso, olhar isso mais de perto, né? Sempre fui leitor ávido, né? Li Dan Brown inteiro, tudo de Dan Brown. Eu achava a maneira ágil como ele escreve muito bacana, né? Então, quando ele lançou o Código da Vinci lá, 2003, custava R$49. O último livro dele foi... Inferno, não foi? foi? Inferno, né? Lançado 14 anos depois, custou R$49. Aí você olha, mercado brasileiro, né? O Pedro pode entrar em mais detalhes. Eu tenho 14 anos de inflação, eu tenho 14 anos de dissídios de funcionários, eu tenho de preço do papel, eu tenho variação de dólar, eu tenho preço de tinta, eu tenho um monte de coisa. Quem foi que absorveu esses 14 anos de custos adicionais? As editoras. Porque pelo esquema de consignação, e também pode entrar depois em mais detalhes, você vê que todo o processo criativo, todo o processo de construção do livro, toda a logística, armazenamento, distribuição, tá tudo na mão da editora. Mas ele chega na ponta com o mesmo preço de 14 anos atrás, pegando com referência o último livro do Dan Brown. Quem pagou essa conta? Mas isso, os royalties do autor se mantiveram? Mesmo 10% em média. Ou seja, realmente a editora se deu muito mal nessa história, né?
Houve nas duas empresas, né? Na gráfica e na editora, uma redução da margem de contribuição daquele livro. Houve um aumento de produtividade, né? Por máquinas melhores, mais velozes, né? Ou seja, produz mais rápido. Mas, em geral, as editoras e as gráficas reduziram muito sua margem de contribuição daquele livro. Eu tive um exemplo também pessoal disso, né? Que aí era como editor, né? Ele estava falando ali como consumidor do livro. Em 2002, eu estava numa editora, W11 Francis, era da viúva do Paulo Francis. E aí nós publicamos um livro lá num dos selos, que era do T.H. White, né? O Último e Eterno Rei. Foi uma saga de 5 livros arturianas, bem uma coisa na época que eu não lembro se Tolkien veio antes ou depois, mas que depois a Marion Bradley Zimmerman, acho que é isso, vai se basear para criar a saga dela de 5. Então ela se baseia nos 5. Das bruxas. E ela transforma todos os personagens principais em mulheres. Então ela se baseia nessa do T.H. White. Esse livro aparece na mão do Magneto no filme lá dos X-Men. As Brumas de Avalon, chama, né? É o último, o único e eterno rei. É a saga arturiana, e cada livro vai ser um personagem. Merlin, lá vai virar Morgana, né? Então ele faz essa transição com a Merlin. E eu publiquei em 2002 e o livro custava R$ 49,90. Em 2012, publiquei em outra editora o mesmo livro, R$ 39,90. Ainda baixei R$10. Claro, tive um ganho de margem, as fontes gráficas me permitiram ter uma leitura melhor com um número menor de papel, né? Mas ainda assim, estamos falando de 10 anos, eu ainda baixei o preço do mesmo livro. Então, assim, houve uma perda de receita considerável. E as editoras que puderam fazer esse trabalho, elas fizeram tiragens maiores, então apostaram em outros mercados. Então, por isso, respondendo a sua pergunta se o livro era caro, assim, não é. E se observar os preços das coisas, né, dos entretenimentos, né, vamos chamar de entretenimento, não estou nem entrando no aspecto da cultura, né, que é importante. Todos os outros entretenimentos que usam um cinema, né, por exemplo. Caríssimo. Vai te ocupar por 2 horas, você tem uma atividade que vai te ocupar por alguns dias. Se for um livro muito mais elaborado, vai te ocupar pro resto da vida, né? E aí é um trabalho de um escritor, né, que não se resumiu ali a 6 meses, 1 ano, às vezes é de uma vida inteira. Resumido num livro de R$40, você achar que esse livro é caro. Você acha que esse número da tiragem... Eu acho que é desvalorizado, é a frase. Ele não é caro, ele é desvalorizado. Quando a gente compara um livro com um hambúrguer, a gente está desvalorizando o livro. Verdade, é isso mesmo. Perfeita colocação. Você acha que... Porque a gente estava falando que nos Estados Unidos nós temos uma média de leitores... na verdade, um número, milhões, né? Absoluto. De leitores contínuos. Como é que era o nome mesmo? Recorrentes. De 80 e tantos milhões e aqui de 3. Então, imagino que aqui as tiragens sejam mais humildes, digamos. Sim. Uma tiragem menor necessariamente implica um preço maior? Sim, você perde o ganho de escala. Né? Por exemplo... Falou-se muito sobre o preço, por exemplo, do Gráfica Rápida ou do... existem edições, inclusive mesmo na Amazon, que eu sempre erro o nome, que é a impressão sob demanda. Sim, né? sim. Então sim, você compra o livro, ele não existe ainda, a empresa manda imprimir aquele livro inteiro. Uma né? unidade. Então, assim, ele vai custar... Vamos supor, né, só para o espectador, né, um livro desse que numa edição de 5.000 exemplares eu vou pagar em custo gráfico dele R$7, por exemplo. Numa impressão sob demanda ele vai custar R$20. Nossa, que então, isso? A margem de contribuição para ele, então ele vai chegar mais caro para o consumidor e todas as outras partes da cadeia, da livraria, da distribuição vão ter que ganhar menos também. Então, aí vai impactar também no direito autoral. Então, todas as outras partes ganham menos. Agora, a editora que tem a coragem de jogar 5.000 livros no mercado, ela está correndo vários riscos, inclusive para quem não vai pagar. Os livros estão desperdiçados, são estragados. Que ficam lá, né? Sim. Essas então. contas todas não entram na conta, por exemplo, ela quem faz o grande investimento. Né? O Laudelino falou assim, o autor faz o investimento do conteúdo, a editora transforma aquilo num produto. É um produto,
Desculpe quem achar preciosismo, é um produto. Claro Eu que preciso é um transformar produto. isso numa coisa que as pessoas têm um desejo de consumir. Sim. Né? E eu vou consignar isso ganhando menos do que a livraria. Né? Hoje eu também sou livraria, mas assim, existe uma cadeia de riscos e coisas. A livraria também paga um aluguel. Você não vai ver. Não existe almoço grátis, né, Pedro? E assim, procure um grande investidor, uma empresa de cultura de livro, né? Procure um multimilionário na indústria do livro. Não existe. Olha, vocês estão assistindo e querem virar multimilionários, não entre nessa indústria. Não existe. Vá É indústria pelo amor, né? Cimento. Vai pra Faria né? Lima. Pelo amor, pelo amor. Às vezes você não tem escolha. Eu falei da síndrome de Estocolmo, né? Você não tem escolha. Você gostou de ler e acha que pode editar e continua a fazer isso e não sabe mais fazer outra coisa, já passou da idade. Vocês estão falando muito desse Uma gosto confissão pela aqui do lado. leitura. Você quer complementar? Não, é só estar confessando ali algumas coisas. Falando aí. Vocês falaram muito desse gosto pela leitura e vocês são dois ávidos leitores, né? Tem um termo japonês, né? Que ele foi cunhado com justamente essa prática, que é o sundoku, o termo, né? Que é a prática de você comprar livros e nunca ler. Eu acho que todo mundo tá de casa aí ouvindo já participou aí dessa prática. Eu mesmo, às vezes eu compro uns livros legais, uns livros, sei lá, Agora que eu descobri o nome, eu não faço mesmo. Nunca nem li na vida, mas tá lá, na minha prateleira. Vocês participam também dessa... Sim. Antigamente eu era atormentado pelos livros que eu não tinha lido. Aí o que eu faço hoje em dia é deixar eles próximos de mim. Né? Então você compra e você tem aquela prateleira da estante é a sua fila de leitura, né? Sim. Então, antes eles estavam na livraria e falaram, pô, tem que ler tal livro, tem que ver, pô, aquele livro tão recomendável, eu precisava daquele livro e tal. Agora eu compro e ele entra na minha fila, né? Então a Tá fila te olhando todo dia. só cresce a fila, né? A fila vai crescendo, porque você hoje em dia, dependendo do que você está fazendo na vida, você não consegue ler o que você quer. Você lê o que você precisa. Porque naquele momento você está fazendo um determinado trabalho, eu também atuo como roteirista, então às vezes você tem que se especializar em alguma coisa. Às vezes a política te incomoda, algo está te incomodando e você bota o teu Tolkien do lado e vai trazer um autor de ciência política para tu entender, caramba, o que está acontecendo aqui na sociedade que eu vivo? Ou seja, você passa a ler por necessidade, não por lazer, alguma coisa que você tem ali, por hobby e tal. Então você tá com essa sede de entender o mundo, às vezes até de poder contribuir com a tua sociedade. E aí você vai tentar se especializar, vai tentar pegar aquilo que vai fazer você entender aquele determinado ponto. Eu não sei o que é ler por prazer. Você sabe que Já passou professor... dessa fase, né? Leitura de prazer é o contra-cheque. É isso aí. Não. É porque, assim, eu tenho muito prazer em trabalhar, mas eu trabalho com um espectro de literatura muito grande, né? Assim, do livro infantil ao livro de política, o livro adulto, a ficção comercial, romântica, drama, suspense, ciências sociais, né? Economia. Então, é um espectro muito... Agora, graphic novel, a gente acabou de lançar um selo de graphic novel, um universo que eu estou aprendendo enquanto faço. É claro que tem umas bases básicas, 30 anos de experiência num graphic novel, ainda continua sendo um livro. Né? Então, tem uma ideia de público e de sistema. Mas eu procuro ler, assim, ler por prazer, eu acabo não tendo mais tempo. Né? Assim, mas eu tenho muito prazer em coisas que eu publico, né? E assim, as pessoas perguntam, você lê livro de outra editora? Eu falei, não consigo, né? Simplesmente ler um livro. Às vezes, uma vez ou outra, isso acontece ainda. E quando é um livro tão bom da editora, eu falo assim, que desgraça que não foi o que eu publiquei, nunca vou falar bem dele. Que raiva! O professor Olavo de Carvalho falava que a gente tem que ter uma biblioteca de livros não lidos, porque essa biblioteca vai mapear a nossa ignorância. Eu acho isso maravilhoso. Eu adoro ser mapeada como Olha, o que uma eu não grande sei. ignorante pelo que eu Tá me não olhando sei. ali. Porque aquilo dá a dimensão do nosso tamanho, sabe? Sim, perfeito. Faz a gente ficar do tamanho que a gente realmente é. Não? Perfeito. Quando eu tenho tempo livre, eu vou pra poesia. Mas é sempre clássico. Né? Que Semana legal. eu estava pegando Vera Fernanda Pessoa, que eu precisava Adoro, gosto tão pouco, tá retomar. aqui, ó. Firme e forte. Que legal. Tá maravilhoso. Não, Esse- gente, incrível. Olha, eu tô essa assim. conversa paralela Eu aqui. tenho certeza de que quem entrou no podcast falou, nossa, mercado editorial, que tema diferente. Deve estar assim, nossa, que bacana que foi. Foi muito legal. Aliás, comentem aí o que vocês acharam. Não deixem de deixar o like também, compartilhar. Eu tenho uma última pergunta aqui que eu Por queria favor. fazer. Primeiro,
saber como é que a gente acha vocês nas redes sociais. E eu tenho uma pergunta, né, que... Bom, o que o Brasil não faz pela literatura nacional que os outros países, tipo Estados Unidos, que a gente vê aí pelos dados, né, de terem mais leitores recorrentes, eles estão fazendo? O que falta no mercado editorial brasileiro pra gente ter essa mesma pujança que a gente vê no mercado estrangeiro? Quem quer começar aí? Aí o homem do mercado. O homem do mercado. Primeiro, as redes sociais, vamos lá. Ah, tá bom. Então, eu sou editor da Faro. A gente acabou de abrir aqui em São Paulo a Livraria Drummond, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Então, é onde mais ou menos vai sempre encontrar, né? Me encontrar. Mas tem site? Tem site. É Drummond Livraria, Drummond com 2 M's, livraria.com.br e faroeditorial.com.br. Essas são as empresas, né? Sim. Obviamente. Tem Instagram também? Arroba o Instagram pessoal? Tem Instagram. Agora, o pessoal que eu não consigo ver, Nem né? olhar. Não tem mais vida, né? Pedro Z. Almeida Real. Não, é Instagram, Isso, né? é só Instagram. apenas isso. Vai estar aparecendo aí na tela pro pessoal de casa. E você, Laudelino, só as redes Bom, sociais? você me aí? acha na Cracolândia da internet, que é o Twitter, né? Ali é Cracolândia E eu me mesmo. comporto como cracudo lá também. Laudelino Eu não RJ. cheguei nesse, eu nem fiz a conta aí, porque se eu fizer, eu prefiro ficar de fora. Não, é super divertido. Laudelino RJ, lá no Twitter. No Instagram, Laudelino Tinha que Lima. ser carioca, né? Me acha com... Ele também é carioca. Dá pra reconhecer pelo Pois é. E me acha lá no Instagram também, Laudelino Lima, tá? Laudelino@pobox, e-mail, à vontade, tá? Quem terminar o Submundo, no final do livro Submundo, tem um link para um grupo de Telegram dos leitores do livro, onde eu vou para uma segunda e terceira camada da história, tá? Com coisas que tiveram que ficar fora do livro, ou um aprofundamento em cima dos temas que são cada... Eu sei que é bom de mostrar livro, mostra pra câmera. Vamos lá, mostra cada pra... um dessas coisinhas Cada coloridas aqui, ó. marcador, a gente vai entrar aí num desses temas para explicar um pouquinho mais. Legal. Ou seja, você tem uma segunda, uma Tem terceira diferença das camada. cores ou não? Aí já não é tão perfeccionista. Se tivesse, eu estava Que internado. desorganizado. Eu me internaria, né, se eu tivesse alguma coisa nesse sentido. Aí vocês me acham nesses endereços, né? Vai ser um prazer, uma honra se me derem a honra da leitura aqui no Show de nos bola. dois E vamos livros. fechar então com chave de ouro. O que o Brasil precisa fazer, hein, Pedro? Você falou sobre a literatura, né? Assim, tem 2 caminhos que nós erramos na promoção da literatura, e nós estamos falando aqui de formação de novos leitores, né? Nós estamos, assim, mas isso é uma questão que não envolve só a literatura. Você falou do cinema. Existe um problema muito maior, né? muito grande, que é de concepção, né? Disso. Então, precisaríamos parar de empurrar. Na minha geração, né, do Laudelino também, havia uma questão sobre leitura que era assim: leia o livro até o final, mesmo se você não gostar. A de vocês já está livre disso. É assim: leia, se gostar, se não gostar, pegue outro. Né? Eu costumo, quando apresentei o livro, apresentei muitas pessoas com o livro, eu falo assim: leia, indique se você gostar. Se você não gostar desse livro, dê para quem você não gosta. Excelente. Eu vi alguém falando esses dias aqui, eu falei: roubaram essa frase minha, né? Mas é para incentivar e libertar as pessoas, porque nós temos algumas questões na literatura que são complicadas e que afastam as pessoas, afastam os adultos da literatura. Que assim, nossa literatura, que é valorizada, ela é uma literatura que agrada pessoas de humanas. Então, agora, quando eu digo agora, estamos falando de uma década assim, que começou-se a valorizar, por exemplo, a ficção científica. Então, assim, nós temos pessoas que o Enneagrama já decidiu, a psicologia decidiu, que tem diversas, 16 inteligências. Então, tem a matemática, tem exatas, tem várias inteligências que não são abarcadas por uma literatura lírica, né? Alguém da área de exatas vai gostar de poesia, é raro. Nós valorizamos demais a literatura que agrada as pessoas de humanas. Então, depois de adulto, as pessoas abandonam a literatura. Então, a ficção científica, o thriller, interessa a outras de outras áreas. Sim. Que eu chamaria de outras inteligências, que a gente já usa. Mas não entendemos isso na área da literatura. Então, precisa abrir, precisa parar com essa coisa de querer passar mensagem.
de querer colocar elementos sociais o tempo todo para uma criança, isso estraga Você bastante. falou isso das diferenças de inteligência. Eu me lembro que eu gostei de matemática através de um professor que eu tive num cursinho. Que ele fazia um pouco parecido com o teu pai, assim. Ele botava, às vezes, uma questão impossível, assim. Que a gente ficava fritando a cabeça. Ele falou, ó, R$100 aí pra quem resolver. Assim, a gente ficava, tipo, depois da hora. Caralho, que loucura, não sei o quê. A solução da E literatura aí, é o suborno. eu queria aprender mais. Eu comecei a gostar mais de exatas na época lá. E aí ele me recomendou O Homem que Calculava, do Sim, Malbataan. Malbataan. Pô, é incrível aquele livro, cara. E, tipo, não precisa ficar de narrativa. É uma história incrível de que costura o pano de fundo ali. E tem um monte de exemplos ali. Ai, como é que ele resolvia o problema dos camelos e tal. É genial, Você vê, cara. um livro talvez de procedural, né? Que é um CSI, vai te interessar mais. Um livro, alguém da área de ciências, vai gostar mais de ficção científica. Só que até pouco tempo, ficção científica é tratado como um gênero de terceira linha, nem segunda era. Agora que, como os geeks cresceram e o mercado, né, se impôs, ele passou a ser um gênero apreciado. Mas então, assim, esse preciosismo, essa erudição que a gente estragou a literatura. Isso é uma questão nacional, de forma bem simplificada. A internacional, você falou, os Estados Unidos, não vamos longe, não. Turquia faz um trabalho muito melhor de internacionalização da literatura que a gente. Olha só. Turquia vai para as feiras de livro com muita representatividade, Argentina. com força. Oi? Argentina, aqui do lado. Não, mas assim, eu digo nas grandes feiras internacionais, estou dando o que eu vejo. Sim. A Lá em Frankfurt, Turquia faz, outros países, Nova Zelândia e vários outros países menores com menos recursos. Bom, institutos de cultura. Nós temos aqui, Portugal tem, Espanha tem, nós não temos isso. Tem, Talvez se criasse no Brasil, nós seria um cabide de empregos de coleguinhas. Então, assim, realmente é bom que não tenha hoje. Isso, Com a mentalidade hoje. vamos dizer, eu faço muito parceria com o Instituto Italiano de Cultura. Você, olha, o orçamento deles é ali retinho. Não tem esse negócio de assim, vamos transformar, trazer o autor e encher a vida dele de dinheiro. Não, vamos fomentar, vamos ajudar, mas vamos fomentar fazendo uma coisa séria. Então, assim, isso nós não fazemos. Nós não levamos escritores para o mundo. E muitas vezes, quando a gente fomenta, por exemplo, a própria... Já fui muito crítico disso, de traduções no exterior. Nossas traduções, que são muitas vezes... Agora está melhorando bastante, mas que são mandadas para o exterior, são traduções que são compradas, às vezes, por editoras de estudos de línguas... Eu vou irritar muita gente. Línguas mortas, como o português. Né? O português no mundo é língua morta. Né? Você vai na Europa, você pega um manual de qualquer produto, tem 10 línguas e não tem o português. Dividimos o mundo em importância. E hoje nossa língua é desimportante. Graças ao Brasil, porque somos numericamente grandes, né? Ela tem uma importância aqui. Mas ainda muita gente ainda acha que a gente fala espanhol. Então, assim, a gente precisa muito disso. E a língua e a literatura... Nós já tivemos um presidente da Biblioteca Nacional, tempos atrás, né, uma década atrás, que falava que a internacionalização da literatura dependia das editoras. Não, é importante para o país. Porque se o país internacionaliza a sua literatura, atrai cultura, turismo, atrai tanta coisa, negócio, gente pelo mundo todo aprendendo português e traduzindo livros e desejando vir para cá. Então, assim, existe tanta coisa de soft power que você obtém quando você promove a sua literatura no mundo. Agora, não essa literatura que que cai no mesmo problema do nosso cinema. Sim. Essa literatura Militante. que fala para dentro, fala para o umbigo. Sim. Esse assunto é um assunto interminável. Larinha, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Meninos, muito obrigada Por pela nada. presença. Foi um Eu hei prazer. de terminar o Submundo e vou entrar nesse canal do Telegram, que eu quero saber as outras camadas agora. Vai ser uma honra. Obrigada pela presença, gente. Tem algum recado final, algo por fim que vocês queiram dizer? A mensagem tá dada. A mensagem tá dada. Coisa Coisa boa. Sim, Coisa perfeito. Então, pessoal, até o próximo Conversa Paralela, né, Lara? Até, meu povo. Beijo.